Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, trabalho com inteligência artificial e hoje eu trago aqui duas funcionalidades avançadas do ChatGPT, porém super simples de serem utilizadas para vocês. Bom, então a primeira delas está disponível para qualquer um, é para você criar instruções customizadas. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, né, o que é possível fazer com isso. Então imagina que eu quero fazer uma pergunta para o ChatGPT. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma pergunta bem simples. Então, eu vou perguntar o que é IA. Então, você vê que aqui ele trouxe a resposta, rapidinho, explicou, 2 parágrafos, legal. Mas se eu quisesse customizar, né? Quisesse, por exemplo, que ele trouxesse um artigo ou sempre criasse um blog, alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu venho aqui do lado e vou em Settings. Aí eu vou ter aqui em Personalization, tá? Então aqui eu venho em Custom Instructions e se eu olhar aqui eu posso colocar a instrução. A primeira coisa é como que você gostaria que o chat GPT soubesse sobre você para oferecer várias respostas. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui, né, na parte de como que você gostaria que respondesse, algo assim. Gosto de respostas com humor e sarcasmo. Sempre adicione uma piada no final de suas respostas. Aí eu salvo e agora eu vou perguntar: o que é a IA? Vocês viram que eu perguntei o que é IA, né? Ele respondeu, né, de forma bem sucinta e ele colocou aqui, ó, piada bônus. A IA é tão esperta que um dia vai nos convencer de que ela que inventou a pizza. Então aqui você vê que eu coloquei nas instruções customizadas forma como ele pode responder. Então eu poderia também mudar, né? Se, por exemplo, eu sempre peço para ele responder em inglês, né? Desculpa, em português, mas eu poderia colocar em outras línguas. Vou tirar isso daqui, tá? Mas aqui, de forma rápida, é onde você pode customizar tanto as respostas quanto informações que você queira que o ChatGPT saiba para potencialmente melhorar as respostas que ele vai dar para vocês. Outro ponto aqui que você pode também colocar é habilitar a memória do ChatGPT. Então, se você faz bastante perguntas, bastante questões, ele vai pegar e as perguntas que ele entende que possam fazer sentido ele guardar, ele vai guardar na memória. Você pode clicar aqui em Manage e mostrar, eu não vou abrir porque tem informações pessoais minhas, mas se você habilita na memória, se o ChatGPT começa a entender que existe um padrão das suas perguntas ou algumas respostas, ele vai adicionar aqui. Então, às vezes, por exemplo, se você utiliza muito uma forma de escrever, se você pede uma forma de escrever, de repente, para um e-mail, se você coloca o seu e-mail, meu nome é Caio e o meu e-mail é tal, ele vai entender e colocar isso na memória. Então, sempre quando ele, por exemplo, for escrever um e-mail, ele já vai adicionar aquilo lá. Lógico, você pode também combinar a memória com as instruções, que aí você pode falar, ó, eu sou o Caio e esse é o e-mail. Então, sempre quando for escrever e-mail, coloque a minha assinatura. Então, uma forma bem interessante de você combinar, né? Fica um pouco escondido aqui na questão de personalização, mas é bastante interessante de combinar isso com o chat GPT. Bom, agora vamos para uma funcionalidade bem nova que o ChatGPT introduziu, inclusive já disponível para qualquer usuário, você não precisa ter o plano pago que nem eu tenho aqui, que é o ChatGPT 4o com Canvas. Ele ainda está em beta, mas vocês vão ver que interessante. Então eu vou começar aqui, coloquei o ChatGPT 4o com Canvas e eu vou colocar escreva um artigo sobre IA. E vocês vão ver que agora, em vez dele responder diretamente, né, como ele responde na janela normal, ele vai abrir uma outra janela. Então, agora aqui do lado esquerdo é onde ficou, é onde eu vou poder interagir, continuar interagindo da forma que eu interagia antes, pedindo modificações. Só que aqui eu tenho como se fosse um editor, né? Então, eu posso vir aqui e editar, né? Pegar aqui, escrever alguma coisa. Aqui do meu lado direito, eu tenho onde ele pode aumentar o tamanho, mexer na questão de adicionar emojis, por exemplo, né? Vocês vão ver que aqui, ó, vou colocar emojis, mas ele dá uma exagerada, tá? Quando eu faço isso, vocês vão ver que ele vai colocar emojis em todo o texto, tá? Normalmente não recomendo você fazer isso, mas só para ver alguma das coisas
que está disponível, né? Você viu que aqui ele já colocou para mim, ó, prontinho, substitui um monte de palavras por emojis. Eu posso simplesmente falar, puxa, não gostei disso aqui, né? E eu posso adicionar, mexer no tamanho. Vocês veem que aqui, ó, ele coloca se eu posso fazer um texto maior ou um texto mais curto. Então, eu vou por exemplo, aqui um texto maior, envio. E agora ele vai pegar todo esse artigo e mexer. Então ele vê, vocês veem que ele adiciona aqui na própria ferramenta, no próprio aquele Canvas, ele vai adicionando e melhorando cada um dos parágrafos. Então legal, ó, tornei o texto 75% mais longo, tá? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o que ele tem aqui do lado direito, então melhorar na questão também de leitura. Então se eu quero aqui algo mais para a questão de um linguajar mais difícil para um estudante, ou se eu quiser colocar algo mais simples de ser entendido, eu posso vir aqui. Então, vou, por exemplo, colocar aqui em mid school. Vocês vão ver que os termos, todas as questões até das palavras, ele vai mexer para melhorar a questão de leitura, para facilitar a leitura dependendo do público que você está colocando. Então eu vi que aqui que ele inclusive deu uma reduzida, né? Que se quiser, eu posso aqui, ó, por exemplo, remova todos os emojis. Escrevi até errado, mas eu acho que ele vai entender. Então vocês veem que ele começa a escanear todo o documento e passar isso. Então ele removeu tudo e se eu quiser, por exemplo, falar aqui, ó, fale sobre a adoção de IA no Brasil. Aí eu posso sublinhar isso aqui e eu poderia, por exemplo, perguntar para o ChatGPT, tá? Para ele fazer essas perguntas. Então eu posso vir aqui e, por exemplo, colocar crie 2 parágrafos. Então ele vai escrever 2 parágrafos sobre a questão da adoção da IA no Brasil, né? Então, aqui é como se você estivesse escrevendo, se você quisesse escrever, seja um e-mail, seja um artigo, o que for, você agora pode utilizar o próprio ChatGPT para ir utilizando. Você não precisa simplesmente pegar, copiar no Word, aí modificar e copiar tudo de uma vez. Aqui você faz essa edição inline de forma bastante simples. Eu posso, inclusive, fazer um teste aqui, vamos ver se vai funcionar, que é o quê? Para colocar uma imagem. Então, ó, coloque uma imagem. Então, posso vir aqui e coloque uma imagem de um gorila. Vamos ver se vai funcionar. Nunca fiz esse teste. Ele me traz algumas opções aqui do gorila, né? Se eu clicar, né? Ele, na verdade, só trouxe aqui, eu acho que eu não consigo adicionar diretamente no texto, tá? Mas eu posso, de repente, fazer perguntas, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui traga dados sobre utilização de IA. Eu posso continuar utilizando esse lado esquerdo aqui, né? E aí simplesmente fazer copiar e colar, né? Posso vir aqui, ó, tá vendo? Ele tá trazendo. Inclusive ele trouxe as fontes, né? Porque ele tá agora habilitado com o CertGPT. Copio e posso vir aqui e colar e editar da forma que eu quiser, né? Inclusive ele tem a possibilidade de eu utilizar notação em Markdown. Então, para quem não sabe, se eu colocar um asterisco, é como se fosse um header 1. Então, aqui, ó, header 1. Se eu colocar 2, é header 2. Tem a questão se eu quiser escrever em negrito também, né? Aqui em itálico, se eu quiser em negrito. Aqui negrito itálico. Então, quem sabe a notação Markdown, então, inclusive, para quem não sabe, eu posso falar assim, coloque... Então, eu pedi aqui, inclusive, para ele, ó, coloque aqui as principais notações de Markdown. Se você não sabe utilizar, você pede para o próprio ChatGPT te ensinar. Então, eu tenho aqui, ó, asterisco, asterisco, os 2 sublinhados. Se eu quiser colocar listas também, né, links, tudo isso eu consigo utilizar porque aqui é um editor em Markdown também. E, por fim, eu posso pedir para ele simplesmente adicionar, dar uma limpada, uma ajeitada final no meu documento. Eu coloco aqui um Add Final Polish
E ele vai pegar todo o meu documento e dar uma arrumada. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver se ele vai tirar essas besteiras que eu escrevi aqui, que eu estava demonstrando para vocês o Markdown. Vamos ver o que ele vai fazer. Então aqui, show de bola, ele adicionei títulos e seções claras, revisei a gramática e mecânica e certifiquei-me que o texto esteja coeso e de fácil leitura. Se precisar de mais ajuste ou outra revisão, estou à disposição. Eu vou por aqui, ó, só para a gente concluir, ó, gostaria de divisão em mais... Então eu coloquei aqui, ó, gostaria de divisão em mais H2, H3 e H4 para facilitar a leitura. Então é simplesmente fazer divisões em blocos, né, para ficar mais interessante o meu texto. Então ele vai começar a fazer, né, e vamos ver o resultado final. Então não sei o que aconteceu, que na primeira vez que eu rodei ele não rodou o comando, simplesmente eu rodei de novo, agora ele está editando. Vocês veem que aqui que ele está adicionando e quebrando exatamente em mais títulos, né? Perfeito. Bom, e aí, o que vocês acharam dessas 3 funcionalidades avançadas do ChatGPT? Instruções customizadas, memórias e o ChatGPT com Canva. Coloca aqui nos comentários se você já vem utilizando elas. Bom, se você gostou desse vídeo, curte o canal, dá o seu like e te vejo no próximo.